Obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria também por saudar o Sr. Ministro nestas novas funções e os Srs. Secretários de Estado, os novos e os antigos. E passaria a dizer algumas coisas nesta primeira audição que realizamos. O Sr. Ministro, na sua última entrevista ao Jornal de Notícias, referiu que o país precisa de uma estratégia de desenvolvimento que privilegie as exportações. Hoje, novamente, aqui acentuou esta vertente. Nós não desvalorizamos certamente as exportações e a importância das exportações para o país. Mas eu gostava de lhe fazer uma pergunta. O Sr. Ministro também já anda aqui há algum tempo nestas questões e até já participou em alguns governos anteriores a este. Se é capaz de me dizer algum governo que, por exemplo, depois de 1986, não tenha afirmado as exportações como um eixo central do ponto de vista da política económica? E porquê, Sr. Ministro? Porque esta afirmação desta vertente, e eu continuo a insistir que não desvalorizamos naturalmente as exportações, tem como resultado a situação a que o país chegou. Déficits estruturais profundos, inclusive a consolidação do modelo de mão de obra barata, longe de ser superado, déficits da balança comercial de bens e mercadorias com 2 dígitos, relativamente ao PIB, julgo que neste momento é o maior da União Europeia, déficit da balança de transações, de balança de mercadorias, e níveis de endividamento que são conhecidos das famílias, das empresas, do país, do Estado, a níveis brutais. E eu perguntava-lhe, Sr. Ministro, se nós não deveríamos também privilegiar o mercado interno, para o qual, quer a gente queira, quer não, neste momento, particularmente neste momento de crise, trabalham a imensa maioria das empresas portuguesas. Outro dia perguntei, até a propósito daquele debate em plenário, ao Sr. Secretário de Estado se era capaz de me dar uma informação, porque não consigo, de facto, obter esses dados. Qual é, neste momento, o universo exportador português no quadro das empresas portuguesas? O Sr. Secretário de Estado não teve tempo, não foi capaz de me responder, mas gostaria de até ter essa informação. E isto leva-me ao problema dos salários. O Sr. Ministro fez uma primeira afirmação numa entrevista aqui há uns dias. Nesta última entrevista atenuou, eu diria assim, a primeira visão, a primeira formulação, mas eu gostaria de lhe colocar um problema de uma forma muito clara. Até porque já hoje referiu que a competitividade baseada nos salários não é sustentável, não tem futuro. É se está ou não de acordo que nós temos um problema de distribuição do rendimento nacional e que essa distribuição do rendimento nacional toca os salários e as pensões. Ou, de uma forma mais concreta, recorrendo a um parecer ainda na anterior legislatura do Conselho Económico e Social, logo no início da legislatura, que é perguntar-lhe com toda a clareza o seguinte: julga se é possível ou não, neste momento, distribuirmos melhor, inclusive na distribuição primária, salários, o rendimento nacional do país, ou se temos, como alguns continuam a afirmar, que continuar a criar riqueza, criar primeiro a riqueza para depois a distribuir melhor, que é também uma tese que tem barbas nas formulações dos governos portugueses, como nós, exatamente. E brancas. E, portanto, fazia-lhe esta pergunta de uma forma muito clara, porque, do nosso ponto de vista, esta é uma questão absolutamente chave, exatamente na resposta ao problema da dinamização do mercado interno e no travar o brutal endividamento das famílias portuguesas, onde, ao longo destes anos, substituíram salários decentes por endividamentos crescentes, com tudo o que isso significa. E colocava-lhe ainda uma terceira questão neste quadro, que é o problema do desemprego e dos níveis dramáticos com que estamos confrontados. Eles significam, em primeiro lugar, a brutal dimensão da crise, que os senhores continuam a procurar não ver, ou continuam sem olhar para ela, e eu perguntava-lhe, aquilo que está no programa eleitoral, como já até foi debatido em torno do Pacto do Emprego, não é absolutamente nada, é tentar redistribuir o desemprego entre aqueles que estão empregados e desempregados,
perguntava-lhe, Sr. Ministro, medidas do Ministério da Economia relativamente a esta questão. Sobre apoio às pequenas empresas e também fatores de competitividade, colocava-lhe já 3 questões muito concretas e rápidas, Sr. Ministro. Vai o Ministério manter ou não, ou vai haver uma focagem diferente na própria estrutura orgânica do Ministério dirigida para as micro e pequenas empresas? Se vai ou não considerar desta vez, aliás, de acordo com orientações da própria Carta Europeia das Pequenas Empresas, uma estrutura que fundamentalmente se vire para as micro e pequenas empresas. Uma segunda questão é se vai haver alguma resposta... Sr. Deputado Agostinho Lopes, vou terminar. Sim, eu pedi-lhe isso porque senão tenho que lhe começar a descontar tempo na segunda ronda. Eu vou terminar, Sr. Presidente. Se o Ministério vai encarar alguma coisa relativamente a este problema que esteve bem visível e está bem visível na economia nacional, no tecido económico português, que é o domínio monopolista ou oligopolista, como o senhor quiser, de facto, com gravíssimos prejuízos para inúmeros setores e pequenas e médias empresas, perante a total incapacidade e impotência da autoridade da concorrência, e os senhores vão tomar medidas no sentido, de facto, de que essa predação que foi feita, está a ser feita e continua a ser feita durante estes anos, se vai ter alguma solução.